Foi? Não vai ter jeito, minha filha. Caminhão. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal, que é meu, que é seu, que é nosso. E neste vídeo, né, o primeiro vídeo falando sobre livro. Eu vou trazer um livro aqui pra vocês, que é o livro Ouvindo Vozes, do Gus... Tudo bom, Lohane? Tudo bom. Vou começar de novo. Eu tava aberto no Tá start. vendo que eu tô gravando? De novo. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal que é meu, que é seu, que é nosso. E no vídeo de hoje, o primeiro conteúdo falando sobre livro. E o livro que eu vou trazer é o Ouvindo Vozes, do Gus Lanzetta. É um livro que fala sobre podcast, né? E aí eu vou trazer essa questão da construção, né? Como o autor constrói esse conteúdo, né, esse livro, de uma forma muito prática, né, ensinando a gente, principalmente para quem tem interesse em ter um podcast, né, e começar na podosfera. Então é um livro muito legal, muito simples, a leitura muito fácil e muito didático. Então esse livro vai ser o primeiro conteúdo de livros aqui no canal. Então vamos embora. Então vamos lá. Primeiramente, né, antes de mais nada, vamos conceituar aqui o que é podcast. Tá? Eu tô com um roteiro aqui, claro, né, para poder trazer para vocês todo o conteúdo sem deixar perder nada. Então, o Canal Tech, né, porque eu sou uma pessoa que eu sou embasado em pesquisa. Então, o Canal Tech traz um conceito mais didático para definir. Olha o que ele fala. Eles, os podcasts, né, são um estilo de programa de áudio que tem conquistado muita popularidade com o passar dos anos. Eles lembram bastante os antigos programas de rádio, só que mais independentes. O canal Tech Tudo também traz uma outra conceituação, que ele fala que podcasts são programas de áudio que podem ser baixados da internet ou reproduzidos em serviços de streaming, né, que são serviços online. Então o podcast nada mais é do que um conteúdo em forma de áudio ou em forma de áudio e vídeo. Hoje em dia, vocês podem perceber que no YouTube mesmo a gente tem muitos canais que fazem o podcast, né, e o podcast é em vídeo. Então quem não consegue assistir o vídeo, né, no YouTube, ele vai ou no YouTube ou em qualquer outra plataforma, né, que eles façam a captação de vídeo. Você pode ouvir no podcast, no Spotify, no Deezer e outras plataformas de podcast, né? Então é bem mais tranquilo. E então a gente tem esses dois formatos, né? Tanto áudio como áudio e vídeo. A ideia de hoje não é falar sobre o surgimento, né? Eu não vou trazer o surgimento do podcast, como que ele começou no mundo ou no Brasil, né? Porque senão seria um vídeo mais longo, teria, né, ter mais coisas para poder falar. Então a gente vai bater aqui na tecla só dessa construção do livro. Mas se você quiser, né, se vocês quiserem que eu fale sobre o surgimento do podcast, manda aqui nos comentários ou me manda no Instagram, que eu vou falar com muito prazer para vocês, né? Recado importante, já se inscreve aí no canal, né? Já deixa o seu like, já compartilha para não perder nenhum conteúdo aqui que eu tô produzindo para vocês, beleza? Combinado. Agora a gente vai adentrar no livro, né, sem muito spoiler, porque para quem quiser ler, eu não vou soltar tudo que tem no livro, porque também eu não gosto de spoiler, então eu imagino que talvez vocês também não devam gostar. Então não vou fazer esse vacilo, né? Não vou dar esse vacilo aqui com vocês. Uma das primeiras coisas que o Gus coloca pra gente logo de cara no livro, né, a questão da motivação, né? O que te motiva a criar um podcast, né? O que te motiva a desenvolver esse tipo de conteúdo. E para isso ele já lança umas perguntas para ficar na reflexão do leitor. Por exemplo, por que fazer um podcast? Né? Sobre o que é o podcast, sobre o que é o podcast e quem é o público, né? Quem é o público que vai te ouvir? O porquê aqui é justamente o que te leva a desenvolver um podcast, o que te leva a produzir esse tipo de conteúdo. Seja porque você gosta do formato ou porque você se identifica ou algum propósito maior. Então, essa motivação vai te ajudar a desenvolver o podcast, vai te ajudar a construir
a ideia. O sobre, na verdade, sobre o que é o podcast, tem a ver com a temática mesmo. O que você quer falar no podcast. E aí um pouco mais pra frente a gente vai falar sobre alguns formatos dentro do podcast, dentro da construção. E o público é o mais óbvio. Quem são esses doidos que vão te ouvir, né? Quem são essas pessoas que vão te escutar? O Gus, ele traz até uns dados da ABPOD, que é a Associação Brasileira de Podcasts, sobre quem são as pessoas que mais consomem esse tipo de formato. Por exemplo, em 2019, 72% das pessoas que consumiam eram homens. Dentro da pesquisa também, 80% estavam na faixa, né, cis, hétero, solteiro, renda média, superior ou completo, né, o ensino superior ou completo, e 28 anos em média. E os temas de preferência dentro dessa pesquisa lá em 2019 giravam em torno de cultura pop, humor e ciência. Né? Embasamento é tudo para a gente conseguir fazer uma pesquisa, né? Uma pesquisa boa para a gente poder ter dados e fazer com que esses dados trabalhem a nosso favor. Ainda dentro do público, o autor levanta uma pergunta, levanta algumas perguntas norteadoras para a gente poder construir essa galera, né? Pra gente poder construir esse público. Quais são as dúvidas que o podcast que você quer desenvolver responde? Então, quando você pensa nisso, né? Quais são as dúvidas que você acredita que o público vai ter sanadas quando você desenvolver um podcast? Quais são as outras preferências e interesses que gente que gostaria do podcast que você vai lançar tem? Né? Quais são as outras preferências desse público? E quais são os temas que eu vou abordar que combinam mais juntos? Então, todas essas perguntas, todas essas indagações aí que você vai desenvolver, vai pensar, te ajudam nessa construção. Que tem todo um planejamento, né? Tem todo um rolê antes mesmo de você ligar o microfone e começar a gravar. Então, antes de você desenvolver um podcast, é super importante você pensar sobre isso tudo, né? Não é só sentar ali, gravar o podcast e, né, seja o que Deus quiser. Tem todo um rolê por trás disso. A gente começa a pensar no tom de voz, né? O que é o tom de voz? Como eu quero que esse podcast ele soe pro público, né? Qual que é o tom que eu vou usar, né? Um tom mais despojado, um tom mais formal, um outro tipo de tom? Qual é esse tom que a gente vai falar? Entendendo que o tom é realmente a personalidade do programa, né? Qual é a personalidade que eu quero para esse programa? As pessoas vão ouvir e saber quem que tá falando? Então, esse é o meu desejo. Quando eu estiver gravando, quando o meu público estiver ouvindo, eles vão saber exatamente que sou eu que estou ali, que é o meu programa e tudo. E aí vem uma parte importantíssima, que é o título do programa. Né? O título do programa tem um pulo do gato ali que o Gus traz pra gente, para quem ainda não começou a fazer o podcast, porque a gente entende que hoje tem 1 milhão de programas de podcasts, enfim. Evite nomes que comecem com pod ou terminem com cast, né? Porque é o mais óbvio. Toda vez que você pensa num podcast, você pensa num nome que começa com pod alguma coisa ou termina com não sei o que, cast, porque é o mais óbvio, né? Ligando no maior que é o podcast. Então, tente evitar esses nomes. Mas assim, é aquela coisa, né, gente? Se você quer fazer desse jeito, isso é um problema seu também, né? Você é o dono do podcast, você é o dono daquele programa. Então, não sou eu, né? Não tem ninguém que vai te impedir de fazer isso. Agora a gente vai falar dos formatos. Lembra que eu falei lá atrás que tinha uma questão dos formatos, né? Como que você está pensando em desenvolver esse programa? Pois é, para não me delongar muito nessa questão dos formatos, eu vou direto ao ponto, né? Trazendo aqui alguns dos formatos que o autor traz pra gente no livro. Os mais assim, né? O suprassumo que a gente costuma ver dentro da podosfera, dentro do streaming, são o papo de boteco ou mesa redonda, que é o mais comum, assim, dentro da podosfera, é o mais comum, é o mais famoso de todos, é realmente aquela conversa mais solta, mais despojada. Inclusive, gostaria de fazer um adendo aqui, porque além de falar sobre este livro, eu vou fazer um merchandise desse dono do canal, né, dessa pessoa que vos fala, que também tem um podcast. Então, nada mais é do que um link monumental que eu estou construindo aqui para poder falar sobre esse livro. Nada mais justo do que eu trazer o tema de podcast, o livro de podcast, para divulgar o meu podcast no meu próprio canal.
Então é sobre isso. E o meu podcast, ele realmente tem esse formato do papo de boteco, a mesa redonda, onde as pessoas estão ali mais despojadas. Mas voltando ao livro, o segundo formato que ele coloca é o formato de entrevista. E aí não se iluda, tá? O papo de boteco ou a mesa redonda, ele não é uma entrevista, ele é uma conversa solta. A entrevista, nesse formato, o foco é a pessoa que vai ser entrevistada, seja ela quem for. É óbvio que você pode mesclar. Vou falar dos outros formatos e você vai conseguir pensar e mesclar dentro do seu programa, né? Isso vai de você. Hoje em dia a gente consegue criar várias coisas, né? A gente consegue reaproveitar os formatos. O outro formato é o documentário. E o documentário é a ideia de contar uma história real, em detalhes e tudo mais. Então o documentário realmente é aquilo que você vê na Netflix, na televisão, né? No NetGeo, enfim. Toda essa construção do documentário é a mesma coisa para um podcast, né? Com a história real, cheia de detalhes e situações e ambientações, enfim, tudo mais. Tem o formato investigativo. A pessoa que apresenta, ela se comporta como investigador, então ela coloca as ideias, ela coloca as indagações, ela coloca as informações ali, vai construindo aquela história, mostrando aquela linha de raciocínio dos acontecimentos. É um formato interessante também. E o formato de ficção, que aí são histórias fictícias, obviamente, né? Simples desse jeito mesmo. É a mesma história de ficção ali dentro de um podcast, então a construção é a partir de histórias não reais, né? Histórias que não são reais. E para lidar com essa questão toda dos formatos da melhor maneira possível, a gente tem que ter em mente quem? Ele, o apresentador, a pessoa que vai estar ali de frente no programa, conduzindo aquilo. E esse ser humano é realmente quem está responsável por ordenar a conversa, por fazer a introdução do programa e garantir que aqueles principais pontos ali que foram levantados na pauta do programa, daquele episódio, sejam cobertos, né? Então, a pessoa que está apresentando, ela não necessariamente tem que ser o dono, o idealizador do podcast. Ela pode ser qualquer outra pessoa que tenha essa habilidade de comunicação, essa habilidade de ordenar a conversa, né, de cobrir os pontos ali e garantir que tudo flua da melhor forma possível. O apresentador é muito importante, como eu falei, que ele não precisa ser o idealizador, mas é interessante, né, que você pense... nada a ver com o que eu ia falar aqui agora. Então chegou o momento da gente falar sobre estrutura, né? A estrutura deste rolê todo do podcast. Aqui a ideia é pensar na duração dos episódios, se eles vão ter cortes, se eles não vão ter cortes, tudo que diz respeito ao tempo, né? A duração daquele episódio. E aí a gente entra dentro de um comentário livre aqui agora. A duração vai muito do que você quer produzir, obviamente. Então se você quer um podcast longo, né? Eu quero falar sobre algum caso investigativo, alguma coisa assim, que pode ser um podcast, um programa que demore mais tempo. Então você pode aproveitar ali e trabalhar essa duração. É óbvio que essa duração também vai depender do público que vai te ouvir. Às vezes o público não gosta de um podcast muito longo, às vezes o público adora um podcast de mais de 1 hora, 2 horas, enfim. Acho que vai do gosto da pessoa que está ali desenvolvendo o podcast. Música, a gente pensa agora na estrutura, né? Parte de música. Vai ter alguma música de fundo? Não vai ter? Vai ter vinheta para separar os blocos? Às vezes você quer dividir o podcast em 4 blocos, né, principais. Entre os blocos a gente vai ter algum efeito sonoro, alguma vinheta que para separar aqui, a gente tem que considerar isso também. Os próprios efeitos sonoros, mesma coisa da música. A gente vai colocar um pi quando eu falar um palavrão, por exemplo, que eu não quero que saia, ou quando sem querer eu abordo o nome de uma marca, ou até mesmo o programa que eu tenho no Spotify, eu e um amigo da faculdade, tá, gente? Depois eu falo melhor sobre isso. A gente costuma, às vezes, soltar o nome da faculdade que a gente estuda. Então a gente coloca um pi, coloca um bem TV ali no meio, para poder não falar sobre a marca diretamente, sobre a instituição. Às vezes não é a intenção, né, não é o objetivo. Então a gente coloca algum efeito sonoro para poder maquiar aquilo ali. E aí o tom, na estrutura a gente tem que pensar no tom. O tom é o tom de voz, que a gente falou lá atrás, né? Qual é o tom de voz que eu vou utilizar dentro do programa. E aí vamos de roteiro. A parte mais odiada ou mais amada por quem produz o podcast ou algum tipo de conteúdo que você tenha que estruturar alguma coisa, né? O roteiro é o desenho do programa. É realmente a estruturação do programa, né? O que vai ser falado, talvez quais as falas que vão ser ditas, né? A gente vai ter algum espaço para algum comentário livre, alguma conversa mais solta, principalmente podcast de entrevista, né?
tem que ter uma estruturação pra gente poder seguir aquilo ali, porque senão a gente começa a se perder. Então o roteiro ele ajuda a gente a ordenar a conversa, né? Ajuda a gente a cobrir os pontos da pauta que foi falado lá atrás como características do apresentador, mas o roteiro é uma situação nesse sentido também. E aí, gente, eu tô falando isso, assim, por experiência própria, coisas que eu acredito, tá? O livro do Gus, ele ajuda muito a gente a ter esse entendimento, esse panorama geral. Mas como eu também tô fazendo podcast, já tem mais de um ano, algumas coisas a gente vai pegando no meio do caminho. Então, são opiniões minhas mesmo. Talvez você pense de uma forma diferente e tá tudo bem, é sobre isso e não tem problema. Mas tô falando por experiência própria, tá bom? Aí o Gus ele aponta a questão dos convidados, né? Se você quiser trazer algum convidado, como você pode pensar essa questão dos convidados? Então ele traz algumas dicas pra gente. Uma delas é conversar com o convidado antes de gravar. E isso eu achei sensacional. Porque não é a coisa mais assertiva a se fazer. Você vai convidar alguém para conversar num podcast, conversa com essa pessoa antes, né? Explica para ela como é o programa, qual que é a duração do programa, sobre o que vocês vão falar, qual é o tema que você pensou para aquele programa que ela vai participar com você, aquele episódio, porque aí quando o convidado chegar no programa, ele não vai ficar perdido ali sem saber o que fazer, como falar. Inclusive a gente teve um episódio no nosso podcast, que foi um episódio com meu irmão e a minha cunhada, e eu conversei com eles antes, né, e aí eu expliquei tudo pra eles, assim, como que a gente funciona, como que era a questão do programa, qual o tema que a gente pensou em dizer, o que eles pensavam sobre esse tema, e aí na gravação a construção foi muito mais rápida e fez muito mais sentido, assim, ficou mais coerente, mais coeso. No final, ficou bem fechado o episódio, porque a gente conversou antes, eu expliquei pra eles como é que funcionava, e isso aí é maravilhoso. E aí, fazendo esse link, né, a gente trouxe, no caso, pessoas da minha família, né, são familiares. E aí o Gus, ele aborda essa questão, como você chega nesses convidados, né? Então, por exemplo, se for gente normal, o que é gente normal? É família, amigos, pessoas do seu convívio. Você vai chegar e conversar com a pessoa, né? Fazer aquele convite ali, perguntar se ela quer. E um ponto que ele coloca é essa questão da pessoa ter uma mínima habilidade de falar no microfone, né? Porque às vezes a pessoa vai pegar, às vezes vai estar no microfone do celular, pelo amor de Deus, do fone de ouvido. E aí tá pegando no fone de ouvido, tá mexendo ali. E aí a gente que tá gravando, na hora de editar aquilo, um Deus nos acuda, né? Misericórdia. A gente pede socorro. Então, assim, um mínimo de desenvoltura para poder conversar no microfone já é um passo bem dado. Se for um especialista, o lance é pesquisar sobre a pessoa. Vai no LinkedIn, vai no Facebook, vai em qualquer lugar, vai no Google, enfim, pesquise sobre aquela pessoa para chegar com um convite mais legal, né? Não chegar também sem saber o que dizer, enfim. Se for uma celebridade, você quer trazer a Xuxa, por exemplo, aí você vai ter que conversar com o agenciador ou o assessor, enfim, produção, para poder fazer o convite, né, formal ali. E talvez pagar um cachê, quem sabe, talvez, a gente não sabe. E agora veio o grande momento que todos esperavam, que é, enfim, a gravação. Nós falamos sobre toda a questão de estruturação do podcast, como montar a estrutura daquele negócio, antes mesmo de gravar, né, o que eu tenho que pensar, roteiro, pauta, onde eu vou gravar e tal, enfim. E aí nesse ponto, a quantidade de coisas a serem levadas em conta, em consideração, vai desde a captação do áudio, até passando por edição, produção, divulgação, equipe responsável, afins. Se eu for entrar em tudo aqui detalhadamente, esse vídeo viraria um grande documentário, para eu cobrir todo o livro. E então por isso eu vou pegar uns pontos que eu considero mais importantes, tá, dentro da minha experiência de podcaster. Beleza? Eu vou trazer para vocês os pontos que eu acho mais importantes, assim. E aí eu vou explicar por que eu acho mais importante. Porque tem uma parte, por exemplo, a parte de equipe. O autor coloca que é importante ter um produtor do podcast, é importante ter um editor. E aí, quando você pensa nisso, são pessoas separadas, né? No meu caso, na minha experiência, isso é uma coisa que vai variar de pessoa para pessoa, de estrutura para estrutura. E isso é muito importante a gente sempre ressaltar. No meu caso do Gabriel, que é o meu amigo que tá comigo no podcast, a gente faz a captação de áudio, a gente edita, a gente divulga, a gente roteiriza, a gente faz tudo, entendeu? É uma equipe de 2 pessoas mesmo. Às vezes você tem como
ter uma equipe maior, ter um editor, né, exclusivo para aquele podcast, ter um produtor, a pessoa que vai estar responsável por coordenar, né, abraçar toda a produção daquele podcast. Então isso vai depender muito da estrutura que você tem, beleza? Então vamos para a captação. Citando o Gus, o mínimo que a gente tem que ter para captar um programa de podcast é um microfone decente, um fone de ouvido decente e um gravador decente. Você tendo essas 3 coisas, minimamente você já consegue fazer um bom programa de podcast. Caso você grave pela internet, por exemplo, né, principalmente na pandemia, ficou mais difícil as pessoas irem a estúdio, algum estúdio para poder fazer a captação de áudio, né, que seria o melhor dos mundos. E no nosso caso, o meu podcast ele nasceu na pandemia e até hoje ele é feito à distância, né? Eu e o Gabriel, a gente faz a captação toda pela internet, usando alguns sites de captação e aí usando salinhas de vídeo para a gente poder se comunicar visualmente, né, enquanto a gente grava. Então isso vai variar muito. Você tem que estar preparado, né? Tem que estar o mínimo de preparo. O microfone decente, obviamente, faz muita diferença, viu, gente? Faz muita diferença. O microfone não precisa ser um microfone, nossa, um Shure R$6.000 ou, sei lá, um Audio-Técnica ou algum outro microfone caríssimo. Não necessariamente precisa ser. Se você tem condições de comprar um microfone desse, meu filho, você é mais do que privilegiado, tá? Você já consegue ter uma boa captação de áudio. Mas se você não tem condições agora de comprar um microfone desse, você tem que fazer uma boa pesquisa, uma boa pesquisa mesmo. O microfone que eu uso é um microfone que chama Kimo Pro. Eu não sei muita coisa agora sobre ele, não veio muita especificidade, mas ele é um microfone que ele tem, assim, entregado tudo que ele precisa entregar. Não tem me deixado na mão em nenhum momento e de fácil manuseio, né? Então, acho que vale muito a pena o investimento. O fone de ouvido é um fone de ouvido realmente só para você conseguir ouvir a pessoa ali bem, né? Se você tiver algum retorno da sua voz, você ter esse retorno. E se você for gravar sem um fone de ouvido, acho que vai ser mais complicado, principalmente pela essa questão da internet, né? Você vai ouvir no alto-falante, vai pegar no microfone, enfim, vai dar um rolê. Um outro ponto importante que o Gus fala no livro é de gravar a voz separada. Então, por exemplo, você convidou alguém ou você está gravando mesmo. Não confie na gravação do site ou enfim, porque a internet pode dar pau, pode oscilar, né? E aí é importante você ter. Eu fiz esse gesto aqui, não fez o menor sentido. Você pode ter essa oscilação da internet e prejudicar o áudio. Então tenha uma carta na manga, né? Então grave a voz separada para que na hora de editar você tenha aquela voz inteira, completa ali, para poder fazer uma boa edição. Uma frase sensacional que ele coloca que no livro é assim: você pode parecer profissional sem de fato ser profissional. Eu interpretei da seguinte maneira: você não precisa ter toda a estrutura do mundo pronta para poder fazer um podcast decente. Você não precisa ter. Você pode ter uma estrutura mínima, desde que você pareça um profissional, realmente você se leve a sério fazendo aquilo, né? E busque aperfeiçoamento, é óbvio, gente, é óbvio que você não vai começar lá de cima, né? A não ser que, sei lá, que você tenha ganhado loteria e o dinheiro do prêmio você quer usar para criar um podcast, aí é outra coisa. Mas você não vai começar lá em cima, né? É tudo gradual. E a gente já falou sobre processos e mudanças aqui no canal. Então, é importante você ter isso em mente, né? É tudo gradual. Então, você pode parecer mais profissional sem ser de fato o profissional que tem aquela estrutura, né? A interpretação que eu tive dessa frase, desse vernáculo, foi essa. E aí a gente entra na parte da edição, né? Que a parte da edição é para quem gosta mesmo, porque é uma parte complicada, uma parte chatinha, né? E aí vamos de experiência própria. Você pode editar de várias formas, né? Usando programas de edição pagos, online. Tem várias opções aí para você editar o seu podcast, para você editar o áudio, para você tratar aquele áudio, tá? Isso vai do gosto e da disposição do cliente. Então, você vai fazer aquela captação e aí você escolhe a melhor forma de editar aquilo. Essa é uma parte cansativa, né? Imagina assim, que você gravou 1h30 de podcast. Você teria que ouvir aquele programa novamente para pegar os pontos importantes,
para poder cortar, para poder tirar alguma parte que não deveria ter entrado, ou que foi uma parte que ficou os dois em silêncio, as duas pessoas, os convidados ficaram em silêncio, ou nas vozes separadas, alguém tossiu, alguém espirrou, alguém gritou, caiu alguma coisa. Então a edição é nessa parte, né, para poder fazer aqueles cortes mais básicos, mais tranquilos, para ficar uma coisa mais fluida. É óbvio, gente, que você não vai cortar o episódio inteiro e fica aquela coisa mecânica, né, parecendo jogral de escola, né, que aí um fala e entra o outro, depois um fala e entra o outro. Pode ser uma coisa mais fluida, principalmente assim no formato de mesa redonda, que é justamente isso, na mesa redonda todo mundo ali falando um em cima do outro. Então, trabalhar essa questão da edição justamente para não dar nenhum problema. Uma coisa interessante, uma vez que a gente estava gravando, que é você ficar de olho no tempo da gravação e dependendo do que for dito, você marcar em um papel, por exemplo, o minuto 15 cortar isso, ou o minuto 20 aumentar isso, ou alguma coisa, minuto 30 colocar esse efeito, porque aí na hora da edição você vai ter todo um script ali para te facilitar naquele momento da edição. E agora a gente vem para a publicação, e mais uma vez eu queria reforçar que eu tô sendo aqui bem sucinto em relação ao livro, né? O livro tem muitas coisas, é muito interessante, vale a pena a leitura. Então eu vou trazer os pontos assim que eu acho mais relevante por experiência própria, que eu acho que isso vai ajudar de alguma maneira, tá bom? Mas se você quiser, leia o livro, vai te fazer ter uma outra noção do que é o podcast, e se um dia você quiser construir, a aula tá toda dada lá. Na publicação, o Gus disse que o ideal é que quando você for publicar o primeiro episódio, você tenha pelo menos 2 ou 3 episódios engatilhados ali para poder se programar. Então, por exemplo, eu gravei o meu primeiro episódio e vou publicá-lo. Então já tenha outros 2 episódios gravados, editados, para poder soltar, né? Isso tá muito relacionado à frequência, né? A frequência de episódios que você vai soltando, seja semanalmente, seja quinzenalmente, seja, sei lá, mensalmente. Isso depende lá atrás, né? Da pesquisa que você fez, do público que vai te ouvir. É um público que tá de boa ouvir episódio mensalmente? Ok, solte mensalmente. Existem programas de podcast que são diários, né? Então a pessoa grava ali no mesmo dia, ela já posta. Então, assim, isso vai depender muito dessa frequência da publicação. E aí vamos para a divulgação. E aqui é o trabalho de formiguinha, porque, primeira coisa, né? Você tem que pensar se você quer ter as redes sociais ali do programa para postar. Porque você precisa ter material para postar e você tem que alimentar aquilo. Então você vai querer alimentar aquilo. É importante, né, para o podcast ter uma rede social própria, para você não ter que ficar postando nas suas redes sociais, né, pessoais. Cria uma rede social, cria um Twitter, um Instagram, enfim, uma página no Facebook, se você achar que aquilo é interessante, e divulgue o seu episódio. E aí isso é só lembrar de sempre alimentar. Então, gente, assim, depois de eu falar isso tudo, é óbvio que eu ainda não cobri todas as coisas, né, porque aí ele fala, o Gus fala sobre equipamentos, aí é uma coisa mais técnica, de questão de placa de áudio, as interfaces de áudio, questão de microfone em si, os equipamentos mais esmiuçados, assim, ele traz no livro. Então eu só queria deixar para vocês essa indicação do livro do Gus Lanzetta, Ouvindo Vozes, né, e aproveitar, por que não, o ensejo, né, esse momento aqui de merchandising que eu vou fazer dentro do meu próprio canal, para falar um pouco sobre o meu podcast. Eu e o Gabriel, nós somos estudantes, né, de publicidade, todo mundo já sabe que eu faço publicidade, já falei disso, e nós somos colegas de turma, assim, desde o primeiro semestre. E lá atrás, em 2019, a gente falava muito sobre essa questão do podcast, né, que a gente gostava de ouvir e tudo mais, que a gente achava muito interessante, né, a ideia do podcast, aquela coisa ali solta, enfim, né, a gente não tinha muita noção de como fazer. E aí, durante a pandemia, nós criamos a coragem de lançar nosso primeiro episódio, e estamos aí desde o ano passado, julho, agosto de 2020, fazendo podcasts. Nós começamos a fazer semanalmente, e aí a gente parou de fazer semanalmente porque começou a ficar perto da faculdade e trabalho, então a gente não conseguia ter a frequência que a gente queria. E aí a gente começou a fazer quinzenalmente, né? Eu lembro uma época que a gente até abriu uma enquete, e deixa eu só consertar o cabelo aqui rapidinho. Tá uma bagunça, beleza. Agora, eu acho que... Agora foi. Ela subiu... deixa assim mesmo, tá bom. Já não lembro mais o que eu tava falando. Lembrei. E aí, como era a gente tava fazendo semanal, depois a gente começou a fazer quinzenal.
E aí hoje a gente faz ele semanalmente, né, dentro das possibilidades, dentro dos limites de saúde mental, de trabalho, de faculdade que a gente tem para poder fazer. E é um formato de mesa redonda, né? Quando a gente foi desenvolver, pensar a estrutura do programa, a gente pensou em fazer um formato de mesa redonda porque é a forma como a gente troca ideia, né? A gente começa a conversar sobre um assunto, entra em outro assunto, vai para um terceiro assunto e no final de tudo a gente ainda consegue fechar o primeiro assunto que a gente está falando e fazer aquilo ter sentido, né? Fazer sentido, ter coerência. Então eu estou aqui para divulgar o meu programa de podcast. Vou deixar o link do programa aqui na descrição. Vou deixar as redes sociais aqui também para você ir lá, seguir, ouvir a gente, falar o que você acha. Se você gosta de um programa mais longo, mais curto. Eu sei que esse vídeo ficou um pouco grande, mas essa era a intenção mesmo, de falar sobre o livro e falar sobre o podcast. É um conteúdo interessante, é um conteúdo diferente, né? Não é um conteúdo novo. Nossa, nunca ouvi falar sobre podcast. Obviamente, você já ouviu, já consome, mas é um conteúdo legal, né? De você ouvir na rua, ouvir tomando banho, ouvir indo trabalhar, ouvir em casa, dando faxina, enfim. Então, pessoal, era sobre isso. Vou ficando aqui com esse videozão aqui, que é quase uma aula sobre o livro, né? E se você quiser saber mais alguma coisa sobre o livro, se você já leu o livro, me conta aqui o que você acha, se fez diferença pra você, assim, na questão do seu planejamento com o podcast, se você quer ter um podcast, se você é só um curioso mesmo do podcast, queria ter mais informação. Então, não é um vídeo patrocinado, eu estou aqui realmente fazendo porque foi relevante pra mim, como eu já disse antes, né? Eu ia trazer coisas aqui, vou trazer coisas no canal que são relevantes pra mim e eu acredito que essa foi uma das leituras mais saborosas sobre conteúdo, assim, né? Sobre podcast, sobre esse formato. Eu acho que vale muito a pena, tá bom? Então, beijo pra você, tenha paciência e a gente se vê no próximo vídeo. Fui! Fique meu abraço. Fica aqui, Fique meu abraço. fica aqui, meu abraço. Vai ficar assim mesmo, vai ficar um abraço.